Amém. Irmãos, Salmos capítulo 84, verso 1. E depois que a gente lê o Salmo 84, verso 11, depois 84, verso 11, Salmos capítulo 84. Fecha a Bíblia assim, abre no meio, você vai cair em Salmos. Isso, vamos ver se você vai acertar. Viu? Que beleza? Caiu em Salmos 84. Depois a gente vai andar para frente para o livro de Eclesiastes. O tema da mensagem de hoje são promessas que a Bíblia tem para nós. Vamos estudar e aprender uma série de promessas. Eu separei em temas maiores para a gente aprender coisas que são garantidas por Deus para nós, tá? Para a gente saber viver nesse mundo, especialmente que eu entendo que seja importante nesse momento da nossa igreja, da nossa vida, saber o que nós temos por promessa e garantia. Existem dezenas, talvez centenas de promessas que vão ficar de fora, que são coisas menores e que estão ligadas um pouco com o que vai ser falado aqui. Então eu separei aquelas que são maiores, mais específicas, mais gritantes, tá? Inquestionáveis, vamos dizer assim. Textos muito claros. Então, vamos lá. Salmos 84, verso 11, diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Muito bem. Eu vou ler só o 10 antes. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferi estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então aqui, essa é uma promessa um pouco mais terrena, especificamente mais terrena, de que estes que habitam na casa de Deus, esses que são zelosos, com as coisas de Deus, andam na retidão, estes Deus não retira deles as coisas, não retira deles coisas aqui. Aí fala bem, pode ser tanto o bem material, quanto o bem e o bem mesmo, de ninguém faz o bem de Deus e coisas semelhantes a essa. Essas duas promessas têm uma conotação um pouco mais espiritual, depois eu vou mais, essas primeiras duas, vou ser mais específico na nossa vida aqui, porque é importante. Então Deus cuida com zelo, guarda as coisas, nossas coisas, daqueles que andam na retidão, daqueles que habitam na tenda do Senhor, no santuário de Deus. Muito bem. Eclesiastes 8, olha, eu vou passar por muitos versículos, tá? Quem não quiser acompanhar, só presta atenção, anota e depois, ou assiste depois em casa, na pregação lá, que vai ficar difícil, tá? Eu vou tentar fazer uma pregação bem rápida. Vou tentar, mas eu não sei se vou conseguir, Então, Eclesiastes capítulo 8, verso 12, diz assim, olha que interessante: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, como são a sombra. Que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então aqui, muito interessante esse texto, que eu nunca utilizei. Sobre isso aqui, fala da certeza da salvação. Existem, como eu disse, eu nem sei quantos versículos falam da certeza da salvação. Muitos, não dá nem para mensurar, porque até os textos que são usados para defender que você pode perder a salvação, quando você vai ler, na verdade ele está defendendo a certeza da salvação. Se você ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, lê aquilo ali. Então é uma quantidade enorme e a gente acaba escolhendo os nossos preferidos, que a gente se sente mais seguro e tudo mais. Eu escolhi esse aqui porque é um que eu nunca usei. Usei hoje de manhã na conversa informal, mas eu nunca usei esse texto. Então ele está dizendo aqui, olha, ainda que o pecador faça o mal. O que é o mal aqui nesse contexto? O pecado,
cometa o que é mal aos olhos de Deus. 100 vezes. E os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Então, nesse primeiro versículo, parece que o pecador que faz o mal 100 vezes e os que temem a Deus são pessoas distintas. Que ele fez essa relação, né? Ainda que o pecador faça o mal, eu tenho com certeza que bem sucede aos que temem ao Deus. Só que quando você lê o versículo seguinte, você vê que, na verdade, tanto o que teme nesse texto, quanto o que é o pecador, são a mesma pessoa. Então, no verso 13 diz assim, então, ainda que o pecador faça mal 100 vezes, Verso 13, porém, o ímpio não irá bem. Então, esse pecador que faz o mal 100 vezes, esse pecador, ele não é o ímpio. Então, ele é quem? O que teme a Deus. É o que teme diante dele. Logo, porém, o ímpio não irá bem e ele não prolongará os seus dias, que são como uma sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então, essa é a primeira grande promessa que a Bíblia tem, que eu, apesar de querer trazer coisas mais relacionadas ao nosso dia a dia, não posso nunca deixar de falar, que é a certeza absoluta da nossa salvação. Ou seja, ainda que todos são pecadores. Só quem é um pecador? Todos. Mas esse pecador que teme a Deus, ainda que ele cometa pecados 100 vezes, eu ia falar o salmista, não. Salomão disse aqui que ele sabe com certeza, Sara, senta, com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Então, o pecador que comete 100 pecados e teme a Deus, o bem sucede a ele. É a certeza da salvação. Que quer dizer o quê? O nosso pecado não é capaz de fazer com que nós recebamos o mal. O nosso pecado, a nossa capacidade de pecar, não é capaz mesmo de fazer com que nós percamos o bem de Deus. Amém. Muito bem. Dito isso, de novo, né? Não vou adentrar na salvação e temas, por exemplo, a Bíblia diz que a gente pode se achegar a Deus com ousadia, como uma criança. A gente tem uma série de promessas na Bíblia e eu vou tentar focar nas coisas dessa vida. Então, falei sobre a salvação aí para não deixar passar. Bom, a primeira promessa, então, sobre as coisas dessa vida que a gente precisa saber é que nós não sentiremos nós não teremos falta de nada. Falta de nada. E aí, falando de coisas materiais, de tudo que se refere ao nosso dia a dia, nossa vida aqui. Vamos lá voltar para o Salmo 23. É o salmo, talvez o mais famoso salmo da Bíblia, não sei. Se não o mais famoso, um dos mais famosos. Salmo 23, tem o 91 também, né? Mas enfim. Diz assim, né, no verso 1. O Senhor é o meu pastor, quem sabe? Nada me faltará. Então, se o Senhor é o meu pastor, o que é que irá nos faltar? Nada. Então, uma promessa explícita, uma promessa muito usada. Esse texto é um texto muito utilizado e muitas vezes a gente sente falta de coisas. No entanto, Deus não deixa que nada nos falte. Então, aquilo que nós percebemos ou sentimos que está nos faltando não é verdade. Somos enganados por nós mesmos, por nosso coração, por nossa cobiça, por nossa torpe ganância, por nós mesmos, ou pelo diabo, ou seja lá quem for, a acharmos que tem coisas faltantes na nossa vida. No entanto, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Absolutamente nada. Pula para o 34 aí, está no Salmo 23, 34. O que ele vai dizer? No verso 9, vai dizer: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O verso 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome,
mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Amém? Então, preste atenção, num único versículo aqui sobre sentir falta de alguma coisa, o Senhor, através da sua palavra, aqui com Davi dizendo, vai dizer o seguinte: olha, até os animais, os leões, que é o rei da selva, até os animais sentem fome. Até os animais sentem fome, mas os que temem ao Senhor, não. Aqueles que buscam ao Senhor não sentirão fome, nada vos faltará. Então, às vezes, eu vejo assim, algum filho meu falando assim: eu estou morrendo de fome, eu fico até um pouco irritado. E quando você vai ver, não ficou 4 horas sem comer, 5 horas sem comer, e faz um drama danado, enquanto que é um certo assim, desrespeito. Espera a hora do almoço. Não está faltando nada, não tem por que se desesperar. Estou morrendo de fome. Espera a hora do almoço, espera chegar o lanche, vai ter comida. A criança não faz nada, chega tudo pronto. Então, seja grato. Seja grato. E só para não deixar passar, como nós já estamos aqui nesse capítulo, no versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Irmãos, crianças que estão aqui, ao redor de vocês existe o anjo do Senhor. Olha que maravilha. É verdade, está escrito aqui, é uma promessa que Deus deu. Ele deixa um anjo do nosso lado, ao redor, para nos proteger, para nos guardar. Olha que bênção, olha que maravilha, que promessa maravilhosa. Ao redor, mas não é para ao redor de todo salvo, não. Ao redor daqueles que o temem. É claro que os que temem são salvos, sim, mas nem todo mundo que é salvo tem o temor do Senhor. Tem muito salvo tolo aí que aceitou e tal e continua tolo. No caso aqui, se você tiver o temor do Senhor, a preocupação, o zelo, o cuidado com o Senhor, Ele está prometendo que manterá um anjo ali, um anjo do Senhor guardando você. Não é uma beleza? Tem implicação de que o anjo do Senhor possa ser o próprio Espírito Santo ou alguma coisa nesse sentido? Seja como for, é indiferente. A proteção é a mesma, não importa quem vai dar. Eu nem vou entrar nessa discussão porque não é tema. O tema de hoje é: você vai ser protegido. E além disso, tem a confirmação aqui que nenhum bem nos faltará. Então é importante. As pessoas falam assim: isso quer dizer que eu vou ter o carro do ano, todo ano? Não. Quer dizer que se você precisa de um carro, você terá o carro. Aí se eu não preciso do carro, quer dizer que eu não vou ter? Também não é isso que está dizendo. Está dizendo que não lhe faltará nada do que você precisa. É isso. Pode ser o carro que for, pode ser a moradia que for, mas vai ter. Agora, é claro que quando fala aqui, o texto está dizendo sobre temer ao Senhor e sobre buscar ao Senhor, né? Mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. E isso a gente lembra de quê? Do próprio Jesus, quando falou lá em Mateus. Eu vou abrir lá. Que é muito importante, porque a gente se perde em nós mesmos, na verdade, né? Mateus 6. Essa Bíblia é meio ruim de passar página, galera. Amém? Mateus 6, 33. Então vamos lá, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então esse texto aqui, falando sobre, Jesus está falando sobre a gente juntar tesouro no céu, tesouro na terra, que a ferrugem destrói. Depois ele fala sobre os lírios do campo, enfim, fala sobre as preocupações do mundo. E ele está dizendo aqui, olha, buscai em primeiro lugar. Então essa promessa
de não sentir falta de nada, essa promessa está diretamente ligada ao quê? Ao buscar em primeiro lugar. Então, o temor do Senhor é também buscar ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar. Então, essa é a nossa prioridade. Diante dessa prioridade, se nós nos dedicamos a buscar ao Senhor, a ter temor do Senhor, então nada nos faltará. Não é importante isso? Saber que nada nos faltará. Por isso, às vezes, a gente fica preocupado demais. E se acontecer tal coisa? E se acontecer aquela outra tal coisa? Ah, mas e se... Enfim, nem consigo imaginar. São tantos... Eu consigo imaginar, não consigo escrever. Por exemplo, perder o emprego, se eu ficar doente, se acontecer tal coisa, nada me faltará. Amém. Eu falo pelo meu pai. Meu pai, no final da sua vida, ele doente, não conseguia se locomover, não conseguia fazer nada praticamente, sozinho, sem trabalhar, sem ter nenhuma fonte de renda, zero, e doente, e morando sozinho, e na Covid, isolado lá. E eu lembro que eu conversei com meu irmão, falei, cara, vou lá, vou fazer umas compras pro meu pai lá, vou levar para ele, queria levar ele para minha casa. Aí fui lá, fiz as compras, porque eu não cheguei na casa dele, tinha mais coisa na geladeira, nas dispensas, tudo, do que na minha casa. Porque as pessoas iam lá, levavam os amigos, a família, os membros da igreja, ajudando o meu pai, e de fato nada o faltou. Ele teve vestimenta, ele teve teto, ele pôde dormir tranquilo, ele comeu o que ele quis. Então ele tinha os remédios todos disponíveis para ele lá, as pessoas doavam, ele nem sabia quem estava doando. Então, literalmente, essas inquietações do nosso coração, elas são em vão. Por quê? Porque se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não está prometendo abundância, ele não está prometendo riquezas sobejando, ele está prometendo que nada nos faltará. Isso é importante, nada. Se é remédio, não vai faltar remédio. Se é dinheiro, não vai faltar dinheiro. Se é comida, não vai faltar comida. Se é roupa, não vai faltar roupa. Nada nos faltará. Amém? Amém. Muito bem. E falando em comida, dinheiro e roupa, vamos dar um pulinho lá no Salmo de novo? Porque esse texto aqui que eu li, ele já fala sobre isso, né? Fala sobre vestimenta, olhar os lírios do campo e tal. Mas ele já está batido, a gente já falou muito sobre ele. Vou escolher outro agora. Desculpa, perdão, tá, irmãos? A palavra de Deus nunca vai estar batida. Enfim, Salmos 111, verso 5. Diz assim, verso 4 e 5. Fez com que as suas maravilhas fossem lembradas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento a quem? Aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Anunciou ao seu povo o poder das suas obras para lhe dar a herança dos gentios. Enfim, e aí segue o texto aí, levando adiante, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Que Deus dá o mantimento para aqueles que o temem. Eu não sei se vocês sabem, mas também lá no... Cara, eu acredito que sim, né? Mas lá no Egito, né, quando o povo estava no Êxodo, perambulando lá, peregrinando, vamos dizer assim, no deserto, as sandálias não se desgastavam. Vocês lembram disso? Não é legal isso? Olha, lá eles não tinham como produzir, eles não tinham como cultivar, eles não tinham como fazer nada. Então Deus mandava o maná do céu para eles se alimentarem, e as sandálias dos seus pés não se desgastavam. Então, por exemplo, a gente compra um tênis aqui para as crianças, os melhores tênis duram 1 ano, 2 no máximo. Deus permitiu que as sandálias não se desgastassem. E eles caminhavam e as sandálias não se desgastavam. Então, se nós temos um Deus que faz com que uma sandália, tem o poder de fazer uma sandália do pé não se desgastar. Se nós temos um Deus que envia comida do céu quando não tem nada, mas só aconteceu lá no Êxodo. Não é verdade. Aconteceu também quando Elias estava sendo perseguido. Elias foi lá, se escondeu, fugiu lá de Jezabel, e os corvos
levavam alimento para ele. Então nós temos um Deus que é capaz disso. E quando foi Jesus lá cobrado, vai pagar o imposto, imposto que você quer, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas o que ele falou? Falou: Pedro, vai lá pescar lá, pescou o peixe, tirou o dinheiro do imposto da boca do peixe e pagou. Então esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que tira recursos financeiros da boca de um peixe. Não tem o menor sentido isso. Por que ele fez? Para demonstrar que essa não é a nossa preocupação. Eu vou pagar, não vou pagar. É claro, é óbvio que nós precisamos ter zelo com as coisas de Deus. Eu já preguei sobre finanças aqui, dei o exemplo lá, um dos exemplos foi de José, né, que separou lá 1/5 para quando viesse o momento da dificuldade. São coisas que a gente tem que aprender, sobre não pegar empréstimos longos, ou se pegar, ter que pagar em 7 anos. São coisas que a gente tem que aprender e tentar fazer. Então é para ter cuidado, não é para sair gastando dinheiro à vontade, mas também não é para ficar desesperado. Não é para ficar desesperado, porque se precisar, Deus há de prover. Amém? Muito bem. Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5, aí do ladinho aí, né? Sim, só voltar, né? Um pouquinho do ladinho do Salmos. Jó, capítulo 5, vai dizer no verso 26. Estou chegando, tá, gente? Minha Bíblia está aqui, tudo embolado. Desculpa, esqueci minha Bíblia de estimação. Vamos lá. Jó, capítulo 5, verso 26, diz assim: na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo, quando? A seu tempo. Não é bom isso? Está falando aqui de quem? Dos justos. E aqui nesse momento aqui, nós estudamos o livro de Jó, né? E nós sabemos que esse capítulo 5 aqui, Jó estava perfeitamente falando tudo correto, ainda no processo de tentar entender. E ele fala sobre o justo, e ele vai dizendo: saberás que a tua descendência está em paz. Olha mais uma promessa aí. E visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Então, lógico, né, que irás à sepultura, porque todo mundo há de morrer. Mas essa morte é a morte da carne. A questão é que essa morte, ela acontece no tempo certo, no tempo que Deus determinou. Olha a soberania de Deus. Ele podia ter vivido, mas não, ele vai viver aquilo que Deus permitiu que ele vivesse. E vai morrer, vai à sepultura, na velhice, no tempo certo. Vamos dar um pulo lá em Salmos de novo? Olha, eu estou passeando aí, porque são muitas promessas. Eu disse, né? Eu separei o máximo de promessas que eu achei, e eu já reparei hoje na leitura nossa bíblica de manhã, que eu deixei passar algumas, e mesmo assim deu 27 páginas. É muita promessa. Eu não vou ler todas, mas é importante a gente ler algumas. Então, voltei lá em Salmos, agora no 34:12, vai dizer, né? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então, quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para viver o bem? É este aqui, que guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar engano, aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-o. E aí vai dizer, né? Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então olha que interessante. Nós somos do grupo dos justos? Sim.
apesar de dizer que não há um justo nenhum sequer, depois, no capítulo seguinte, o texto que fala isso está lá em Romanos 3, no capítulo seguinte vai dizer que nós nos tornamos justificados pela fé, somos justificados pela fé. Portanto, nós nos tornamos justos, não por nós mesmos, mas pela fé em Cristo Jesus. Dessa forma, os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém. É outra promessa. E atento, com os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Irmãos, às vezes a gente fala assim, tem gente que fala assim, poxa, eu estou orando, mas Deus não está ouvindo a nossa oração. No nosso caso, isso não acontece. Amém. 100% das nossas orações são ouvidas por Deus. Graças a Deus. Porque nós somos justos, nós somos salvos. Nós cremos na salvação correta, dependente do Senhor. Não na salvação que está nas nossas mãos, nas nossas boas obras, ou em permanecer na fé. Amém. Nós cremos na nossa salvação, de que uma vez que nós recebemos, nós já permanecemos. Amém. É um estado permanente e constante. Por isso, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. E isso é uma promessa maravilhosa. Quer dizer que todas as vezes que, quando igreja, nós oramos, Deus está ouvindo a nossa oração. Amém. Isso é mais uma promessa. E aqui também está dizendo sobre viver largos dias para ver o bem. E é claro que a Bíblia fala sobre isso em diversos aspectos. Fala aquele que honra o seu pai e sua mãe vai ter prolongado seus dias. É claro que a Bíblia também fala, né, que a glória, a coroa dos idosos, né, são os filhos dos filhos, ou seja, ele vê os netos, ele é coroado por Deus ao ver os netos. Então, isso aqui está ligado. Então, não é só honrar o teu pai e a sua mãe para prolongar os seus dias na terra, é também guardar a sua língua do mal, evitar de falar mentira, não engano, apartar-se do mal, fazer o bem, procurar a paz. Então, é uma série de condições. Porque tem gente que diz assim, olha, mas fulano honrou o seu pai e sua mãe e não viveu tanto. Sim, mas será que ele teve esse zelo de procurar a paz? Será que ele guardou a sua língua do mal? Será que honrou mesmo? Porque até honrar por si tem uma série de coisas envolvidas, inclusive financeiras, né? Então, enfim, tudo isso. Vamos lá mais à frente, a gente voltou, a gente veio de Jó, né? Foi para Salmos, agora pulou para Provérbios. Tudo aqui no meio da Bíblia aqui. Provérbios 9. Irmãos, hoje ninguém vai ter dúvida onde fica mais Salmos, Provérbios e Jó, né? E Eclesiastes. Está aqui bem no meio da Bíblia aqui. Só ir para lá e para cá que você acha. Bom, Provérbios 9, 11 vai dizer, vou ler o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e com o conhecimento do santo, a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e os anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Então, enfim, depois vai falar da mulher louca, que você deve se desviar do caminho do tolo. Nesse texto aqui está falando sobre a quem você vai repreender, sobre se você vai perder tempo repreendendo o escarnecedor ou vai repreender o sábio. Então, se você é alguém que se preocupa em... Vamos ler, né, para não verso 8. 7. O que repreende o escarnecedor toma a afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele será mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. Aí segue o texto que eu li. Então, falando sobre multiplicar os seus dias na terra, também sobre a quem a gente dedica o nosso tempo. Eu dedico meu tempo tentando repreender no sentido de corrigir, de tentar ajudar o escarnecedor. Está falando especificamente que isso não é para nós fazermos. Amém. Não é.
Então, você tem alguém da sua família que é escarnecedor para com a palavra de Deus. Você vai evitar de pregar para ele? Não, você vai pregar. Uma, duas, não está dando certo. Começou ele a ficar com raiva, porque está dizendo aqui, ó, ele vai te odiar, né? Para que não te odeie. E o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Toma afronta para si. Então ele começa a se sentir afrontado pela palavra de Deus. Então é um escarnecedor, é um zombador. O que você faz? Não repreende ele. Deixa ele para lá. Deixa ele para lá. Que está escrito aqui, inclusive, que você recebe a sua mancha. Você fica insistindo ali com ele. E mancha significa pecado, tá? Então, para com isso. É uma ordem. Não repreendas o escarnecedor. No entanto, quando você dá instrução ao sábio, o que ele vai fazer? Ele vai se tornar ainda mais sábio. Amém. Quando você dá instrução ao justo, ele vai aumentar em doutrina. Ele vai ter mais zelo ainda. Pois bem, isso também faz parte do temor do Senhor e do conhecimento do santo, né, de ser prudente, o que também multiplica os nossos dias nessa terra. E eu vou te falar, quem perde tempo discutindo com o escarnecedor e o zombador, sabe que isso só serve para te estressar. Amém. Tira você vai infartar e vai diminuir os seus dias na terra. E ele vai para o inferno de qualquer maneira. Isso. E ainda vai ficar com raiva de você. Muito bem. Pois bem, então, sobre isso, a Bíblia promete ou não promete que a gente vai viver um pouco mais? Sim. Pelo menos até a gente ver nossos netos. Ora, mas e se vier a perseguição e nós morrermos antes da hora? Amém, também, né? Amém. Também está escrito isso. No mundo sofrereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, tem promessa de perseguição. A questão é o nível de perseguição que a gente vai enfrentar no nosso tempo. Eu oro para que não seja muito, deixa muito para os mais fortes, mas se tiver que ser, amém. Amém. Porque Deus também prometeu que não dá o quê? Tentação ao qual nós não possamos suportar. Mais uma promessa. Então, se ele entender que a gente tem que passar por X, Y, C, passemos por isso. Quer ler alguma coisa aí? Está procurando alguma coisa? Não? Tá. Pois bem, tome Provérbios aí, já fica aí mesmo. E vamos lá no capítulo 3. Verso 5. Então eu falei sobre multiplicar os seus anos, agora eu vou falar sobre saúde. Problemas de saúde. Tá? Importante falar sobre isso? Claro que é importante. Verso 5, perdão. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Então, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não confie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não é em um ou outro, em todos os teus caminhos. Então, por exemplo, quando eu reúno lá os meninos, os amigos do Samuel para fazer o futebol para eles, eu reconheço o Senhor nisso, em todos os meus caminhos, tá? Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, o que é ser sábio aos seus próprios olhos? Não se apartar do mal. Ou, por exemplo, ter a arrogância. Não, isso aí não é bem assim. Não, pode deixar que isso aí eu consigo lidar bem. E vai ali flertando com o mal. Pois bem, se você temer ao Senhor, se você se apartar do mal, tem uma promessa de saúde física. Isso será saúde para o teu âmago. Tem como ser mais específico que isso? Não. E medula para os teus ossos. Amém. Então vamos lá, isso aqui é importante, ó. Não ter humildade. O que é não ser sábio aos seus próprios? Ter humildade, submissão à palavra de Deus. Se você tiver submissão à palavra de Deus, isso será saúde. Saúde. Aí a pessoa fala assim: poxa, mas o meu caso, né? Meu bisavô comia carne de porco, comia não sei o que, viveu até os 94 anos. Eu lembro que ele tinha 92 anos. Teve um encontro de família lá e ele estava correndo com os bisnetos atrás do coelhinho. 92 anos. Bom, talvez, aliás, não, com certeza,
era sabido e notório, ele era um homem humilde. Não era sábio aos seus próprios olhos. Além de ser salvo, ele era humilde. Então, viveu lá com saúde. Amém. Morreu dormindo, ouvindo lá um monte de coisa, enfim, teve uma morte bonita. Todos nós vamos morrer. Se você perguntar, como é que você quer morrer? Eu quero morrer igual a ele. Mas Deus é que sabe, né? Honra, aí beleza. Então, saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, é ou não é para dar o dízimo? É. Primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu. Então, 3 coisas que ele está falando aqui. A primeira, ser humilde. A segunda, dar o dízimo. E a terceira, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, a que quer bem. Ou seja, vamos continuar? Vamos continuar. Vamos pular para o capítulo 4 agora. Capítulo 4, verso 20, vai dizer: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do seu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então, irmãos, 3 coisas aqui estão sendo descritos que vão nos dar saúde. Uma, humildade. Não se achar sábio aos seus próprios olhos. Amém. 2, entregar o dízimo. Honrar ao Senhor com os seus bens. E 3, se atentar em seguir a Bíblia o tempo todo. É isso. Você vai conseguir? Não. Mas é para você tentar, como ele está escrito aqui, né? Atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o ouvido, não deixe se apartar dos seus olhos. Então é para você ficar ali. Guarda-as nos íntimos do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Então, lembrando que todas essas promessas, todas essas regras, todas essas condições são exclusivas para os salvos. Amém. Nada disso diz respeito ao não salvo. É perfeitamente possível, conforme o próprio livro de Eclesiastes diz, que o não salvo tem uma vida tranquila, em paz, viva muitos anos e se prolonga os seus dias, no entanto ele vai arder no inferno. Então a gente quer os dois, a gente quer ter a vida melhor que a gente pode ter aqui e estar no céu. Já recebi a herança do céu, agora essa vida aqui eu tenho que trabalhar nela, né, para as coisas de Deus nessa vida aqui. Então quando alguém que é salvo pedir para orar por saúde, são 3 textos, é o que eu desejo passar a fazer agora. Falando, olha, vamos orar, mas lembrando que é para ter humildade, não ser sábio aos seus próprios olhos, é para entregar o dízimo, honrar o Senhor com os seus bens, e é para se atentar à palavra de Deus o tempo todo. Irmãos, isso parece coisa simples, mas não é. É algo que está em falta nas igrejas. As pessoas não querem, a começar pela humildade de ser submetido à palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus diga o que é certo e errado. Isso já praticamente acabou nas igrejas de hoje. Cada um fala conforme o seu próprio coração. Tá? Então, saúde, 3 coisas. Humildade, não ser sábio aos seus próprios olhos, entregar o dízimo e ter o cuidado de procurar as coisas da Bíblia. E quanto à proteção nessa terra aqui, vamos voltar lá em Salmos, capítulo 112. Capítulo 112, verso 7, vai dizer assim, vou começar do 5. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Então, é importante a gente entender que nós devemos emprestar as nossas coisas. Isso é especialmente importante, isso é muito difícil, tá, irmão? É muito difícil, especialmente importante.
Viu já, né? Isso é especialmente importante para as crianças, porque emprestar coisa para criança é uma coisa difícil, mas é difícil para todo mundo, tá? Por exemplo, nós viajamos lá para a Alvinlândia, eu emprestei lá a Kombi, mas Renato, eu fico um pouquinho enciumado, né? Ficar arrastando a marcha lá, eu fico nervoso, mas tem que emprestar. Disporar. Tinha mesmo, não tinha opção, tinha que emprestar. E mesmo em outros casos também não, dependendo assim, né? Se a pessoa precisar, estiver precisando, você vai emprestar. Muito bem, disporá as suas coisas com juízos, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. Como? Pessoal, não vamos abusar, hein? Já tá o pessoal planejando aí os empréstimos e tal. Enfim. Esse capítulo 112, ele fala muito sobre isso, tá? Só vou ler o 1 aqui, ó. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então não é só aquele cara, presta muita atenção nisso, não é o cara que teme ao Senhor, que busca não fazer as coisas, que se aparta do mal. Esse é um além. Ele é aquele cara que deu um passo a mais. É o nota 10, vamos dizer, que tem prazer nos mandamentos do Senhor. Porque a gente sempre tem essa discussão, né? Faz com boa vontade ou faz de qualquer maneira, mas faz. Então, é melhor fazer de qualquer maneira do que não fazer. Mas se você conseguir e puder, faz de boa vontade. Porque olha o que ele promete aqui para quem tem prazer, alegria nos mandamentos do Senhor. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Então não é só que ele vai ser salvo, por isso que a sua justiça permanece para sempre, é que haverá prosperidade e riqueza. Então tem muita gente aí que prega a teologia da prosperidade. Irmãos, está dizendo aqui que vai ter prosperidade e riqueza, não está dizendo? Prosperidade e riqueza é bem material, uma promessa. Prosperidade e riqueza. Se você é muito ganancioso e quer ter prosperidade e riqueza, isso não é rejeitado por Deus, não. Você pode buscar essa coisa. Como que você faz isso? Tendo prazer nos mandamentos do Senhor. E não é qualquer prazer, não. Ó. E que em seus mandamentos tem grande prazer. Então esse homem, e para pensar, o homem que tem verdadeira e genuína alegria na palavra do Senhor, esse cara é um cara diferenciado mesmo. E é muito difícil isso aqui, gente. É muito difícil. Nós conflitamos com isso, às vezes até sem perceber. Mas esse homem aqui, que está se tratando aqui, ele é aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer. Muito bem. E aí, falando do homem bom, né, que se depois, né, se compadece dos empréstimos, porque nunca será abalado, tal. Não temerá maus rumores. Olha que interessante, o verso 7, e aí falando sobre segurança. Nós estamos na época dos maus rumores. Vai vir guerra, vai vir desgraça, vai vir aquilo outro, terceira guerra mundial, é tudo isso. Está dizendo aqui, ó, não temerá maus rumores. O seu coração está firme. Por quê? Confiando no Senhor. Pronto, tranquilo. Ele está tranquilo porque ele confia no Senhor. E aí, mais adiante, vou pular uns pedaços aqui, diz assim: ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Então esse homem, ele é um homem que está ativo, ajuda as pessoas que pode e está sempre espalhando, tá? E esse espalhar não é só de bens não, tá? É especialmente da palavra de Deus também. Muito bem, volta lá para Provérbios, falando sobre segurança, né? Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1, verso 33 vai dizer: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Amém? A quem me der ouvidos habitará em segurança
e estará livre do temor do mal. Isaías, que é mais à frente um pouquinho, 43, verso 2, vai dizer: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, Isaías 43 está falando da nossa salvação, tá? Nossa salvação. Está dizendo, quando passares pelas águas, é o nosso batismo, tá? Ele estará conosco. Quando passar pelo fogo, é que todos nós passaremos pelo fogo. No final, as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Mas está dizendo aqui, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então, eu estou frisando isso porque não dá para excluir o tema principal de Isaías 43, falando da salvação. O principal é isso. Quando você é batizado, Deus vai estar contigo, tá? Quando você passar pelo fogo, não te queimará. Esse é o principal. Agora, no entanto, também tem uma aplicação de que nós vamos passar por coisas nessa terra aqui também, e Deus estará conosco. Deus não promete em momento, em lugar nenhum, uma vida de completa segurança, paz, tranquilidade, sem ter problemas. Não promete, isso não é bíblico. O que ele promete é que vai ter momentos de problemas e momentos de tranquilidade. E tanto num quanto no outro, Deus estará conosco. A ideia central é ser como um agur, né? Que é nem ter muito, nem pouco. Nem muito, nem pouco. Ele fala isso lá em Provérbios 30. Para não pecar, porque tanto muito ele pode pecar, quanto pouco ele pode pecar. Perfeito. Então essa é uma promessa também. Ser livrado das maldades. Pelo menos em alguma medida, né? Não temer rumores de mal e essas coisas assim. Bom, outra promessa, Provérbios 16, vai falar sobre ser guiado, conduzido por Deus. Irmãos, isso aqui, por si só, já seria motivo de tranquilidade extrema da nossa parte, né? Provérbios 16, 9, vai dizer: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Lá em Isaías 28, 6, vai dizer: o seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, falando do homem salvo. Então, Deus é quem nos ensina, Deus é quem nos instrui a saber o que fazer. Por isso, lá, quando chega lá no Novo Testamento, a palavra de Deus nos orienta a, quando formos levados a ser perseguidos, tiver que falar, para não se preocupar muito. Se estiver sendo julgado pela nossa fé, não se preocupar, vai prender o pezinho dela aí, cuidado. Não se preocupar muito, porque é o próprio Senhor quem vai nos orientar, é o Espírito Santo que vai nos orientar. Então, isso por si só já nos deveria dar muita tranquilidade, porque Deus está nos guiando, sem que a gente perceba, Ele está cuidando de nós. Tudo isso sempre lembrando, para não ficar muito angustiado com as coisas desse mundo. Lá em Tiago, capítulo 4, verso 13, explicita um pouquinho mais sobre isso. Diz assim: eia, agora vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Então, ou seja, está falando daquele que fica planejando, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, vamos buscar aquela outra coisa, vamos falar daquela outra coisa. E aí vai dizer: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, como deve ser o nosso portar em relação às coisas de Deus? Se o Senhor quiser, nós vamos lá, nesse exemplo aqui, né? Vamos lá amanhã, iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Deus não está proibindo que você planeje passar um tempo numa cidade, contratando pessoas, investindo e ganhando dinheiro. Não está proibindo isso. Ele está dizendo que você pode planejar isso. E se seria sábio da sua parte, se você concluir ou ter isso em seu coração, se Deus permitir,
e Deus quiser, aí sim, nós vamos fazer isso, nós vamos ganhar, vamos lucrar, vamos fazer tal coisa. Como, por exemplo, com o Samuel está estudando para a prova lá. Se Deus permitir, vai passar. Isso quer dizer que ele, então eu não vou nem estudar. Não, você estuda, está planejando, mas você não sabe o dia de amanhã. Ele mesmo disse que amanhã você pode estar morto. Então você faz, tem que fazer. Se Deus permitir, vai passar. E se Ele não permitir? Não vai passar. Pode estudar o quanto for. Nós estamos debaixo da regra de Deus. E quando nós estamos debaixo da regra de Deus, é Ele quem decide. Os nossos planos aqui a gente pensa e tal, mas é Ele quem decide. Por isso Ele disse lá, que foi o primeiro texto que eu li, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então a gente planeja, mas para onde a gente vai caminhar é Deus que sabe. Enfim. Pois bem, agora, isso quer dizer então que Deus não fará prosperar os nossos planos, é isso? Não. Claro que não. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. Vai dizer, aí agora, promessas sobre os nossos planos e planejamentos, né? Pois eu quero ver quem está acordado aí, vou fazer umas perguntas, hein? 1 Reis, capítulo 2, verso 3, diz assim: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. Então o pessoal pega o trecho do versículo que fala sobre prosperar em tudo quanto fizer e acha que isso é uma promessa, mas isso aqui é uma promessa para aquele que anda nos caminhos do Senhor, guarda os seus estatutos, guarda o seu mandamento, zela pelo seu juízo, zela pelo testemunho do Senhor e faz conforme está escrito. Então isso é uma promessa que é condicionada a você fazer tudo isso. Juízes, capítulo 1, verso 8, vai dizer: não se aparte, esse texto é muito famoso, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, para prosperar os seus caminhos, para ser bem sucedido nos teus caminhos, não se aparte da tua boca o livro desta lei, que é a própria palavra de Deus. Medita na Bíblia dia e noite, com o cuidado, como está escrito aqui, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Aí sim, se você tem esse cuidado, não quer dizer que você vai conseguir, quer dizer que você tem o cuidado de fazer. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. É uma promessa, não tem como dar errado, é uma promessa. E aí Provérbios 16:3 vai dizer: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então o que é confiar ao Senhor as tuas obras? Até as nossas obras, as coisas que a gente faz, na verdade, devem ser entregues e confiadas ao Senhor. E aí sim, os nossos pensamentos serão estabelecidos, serão firmados. Salmo 1, do 1 ao 3: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores a gente já sabe quem é, né? É quem ouve a palavra de Deus e se irrita da palavra de Deus, fica com raiva de você. Esse é o escarnecedor. Então, a Bíblia diz, não é para ficar instruindo ele. E agora está dizendo, também não é para ficar junto com ele, não. Não é para se sentar na roda dele. Pois bem, antes tenha, né, no caso aqui aplicando aqui a nós, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De novo, falando para meditar de dia e de novo na palavra de Deus, a mesma promessa. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a caudar o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, o que é uma árvore plantada
no Ribeiro das Águas, junto ao Ribeiro das Águas. É uma árvore que está lá. Você não precisa se preocupar com ela. Ela está aí sendo regada, sendo cuidada por Deus, e vai dar, você chegar lá no tempo do fruto, vai estar o fruto lá, ela vai estar certinha, no esquema, tudo certinho acontecendo com ela lá. Por quê? Que meditou na lei do Senhor, na Bíblia, dia e noite. Dia e noite. E aí sim, tudo quanto fizer, e prosperará. Agora, beleza, abordamos essa parte de prosperar e tal. Tem algumas delicadas, promessas delicadas. Por exemplo, Deus promete filhos. Isso é muito delicado. Deus promete filhos. Eu conheço pessoas, que não têm filhos, mas Deus promete filhos. Então o que eu vou falar aqui agora é extremamente delicado. Extremamente delicado. E se eu por acaso falar de forma errada, no sentido de não ter a sabedoria no falar, eu peço perdão. Mas ignora o locutor e preste atenção no que está escrito no texto. Vamos lá. Salmos 128. Salmos 128. Irmãos, Deus promete filhos. Deus promete filhos. Salmos 128, verso 3. Perdão, é verso 1. 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então olha só isso aqui, hein? A fertilidade da mulher está diretamente ligado ao temor do Senhor do marido. Amém. Tá claro ou não tá claro isso aí? Sim. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Pois bem, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então a mulher que tem filhos, muitos filhos, e que é serva de Deus, o tem porque o seu marido teme ao Senhor. Amém. Teme ao Senhor. É um testemunho público do marido de que ele teme ao Senhor. E é até por isso que lá, acredito eu, é preciso que o presbítero tenha filhos no plural. Presta atenção, se isso está dizendo aqui que o homem que teme ao Senhor tem a sua esposa como uma árvore frutífera, videira frutífera, que tem filhos, e ele não tem filhos no plural, o que a gente entende? Que ele não está temendo ao Senhor. E se ele não teme ao Senhor, ele pode ser um pastor? Não. Não pode. Irmãos, isso é muito delicado. É muito delicado. Se vocês estão ouvindo isso, me ignorem e ouçam o texto. Salmo 113. Amém. 113, verso 9. Vai dizer: faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. É ou não é forte isso aí? Amém. É muito forte. É muito forte. O Senhor Deus tem poder de fazer com que aquela que é estéril seja alegre mãe de filhos. Alegre mãe de filhos. É importante falar isso, irmãos, porque nós vemos isso na Bíblia. Nós temos lá Sara, esposa de Abraão. Ela foi ter filhos. Foi ter filhos já para lá de 90 anos. Nós temos
Ana, né? Esposa de Eucana, que não teve filhos, não tinha filho, era estéril, e teve Samuel. Nós temos, inclusive, Isaac, né? Isaac, que tinha a promessa de ter filhos, esperou 40 anos. Acho que foi, não foi? Isaac, né? Filho de Abraão. Ele esperou 40 anos para ser pai. O filho da promessa de Abraão. Preste atenção. Deus prometeu a Abraão filho, que ele seria pai de uma grande nação. Beleza, prometeu. Aí Abraão tem um filho só, Isaac. Esse um filho só se casa e ele não tem filhos. Não tem filhos. E fica nessa condição sem ter filhos, casado por 40 anos. 40 anos sem ter filho. O descendente da promessa de que viria uma nação. É ou não é um negócio pesado? Sim. E aí, o que aconteceu? Ele teve filho. Teve 2 filhos de uma vez só, né? Esaú e Jacó. Noé. Então, a Bíblia está repleta de situações como essa, tá? E, enfim, não dá para negar, não é possível negar que Deus abre o ventre da mulher estéril se o seu marido teme ao Senhor, tá? A Bíblia fala que Eucana era um homem bom, era ou não era? Era um homem bom, estava sempre lá no templo, fazendo as coisas, amava a sua esposa, tratava bem a sua esposa, tratava bem os seus filhos. Ali você lendo, não fala muito sobre ele, mas não tem nada visivelmente repreensível sobre ele. Dá para dizer que Abraão não temia ao Senhor? Claro que não, Abraão temia ao Senhor. Dá para dizer que Isaac não temia ao Senhor? Claro que não, Isaac temia ao Senhor. Quem mais? Qual mulher mais estéril teve aí? Quem teve filho idoso também? João Batista. João Batista. Mas não, quantos anos tinha o pai dele? A Bíblia diz, não lembro, mas era idoso, não era idoso? Idoso, enfim. É isso. Então, hoje em dia, eu acredito que isso não mudou, porque a palavra de Deus e a sua verdade permanecem de geração em geração. Então, o mesmo Deus que abriu os ventres no passado, abrirá hoje da esposa cujo marido teme ao Senhor. Amém. É importante falar isso, porque muitas vezes o marido fica com raiva da esposa. Amém. Mas não é o problema da esposa, é o problema do marido. Amém. Bom, beleza, então tem isso, e aí vem a questão: bênção sobre os filhos dos crentes. Irmãos, a quantidade de versículo que promete coisas boas para os nossos filhos é enorme, é gigantesca, nem consegui separar tudo, tá? A mais importante promessa é que se nós ensinarmos os nossos filhos, o que vai acontecer? Até quando ele crescer, não se apartará do caminho do Senhor. Beleza. Agora eu vou ler alguns aqui. Deuteronômio, capítulo 4, 40. Deixa eu ver aqui. Estou quase acabando, tá, irmão? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 4, 40. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje. Então, mais uma vez, pode falar. O Zacarias e a Isabel eram avançados em idade. Avançados, mas não diz a idade, né? Não, mas esse mostra como eles já fossem idosos, né? Pois é. E tava lá, teve um filho lá, e não foi qualquer filho, né? Foi João Batista. Muito bem. Não que isso faça diferença, né? Filhos é filho, sempre uma bênção. Aliás, os filhos são herança do Senhor, né? A Bíblia diz isso. Bom, então, mais uma vez, guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos que te ordeno hoje. Por quê, Samuel? Porque para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti. Então, aquele que guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, as coisas vão bem a si mesmo e aos seus filhos, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Provérbios 14, 26 vai dizer: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. Então, mais uma vez, promessas de Deus
para os nossos filhos. Provérbios 20, versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados, ou seja, abençoados, serão os seus filhos depois dele. Então, olha a importância de nós buscarmos os seus estatutos, os mandamentos do Senhor. Está dizendo que os nossos filhos serão abençoados por Deus, Samuel. Salmos 25, 13 vai dizer: a sua alma pousará no bem e a sua semente herdará a terra. Salmo 37, verso 25: fui moço e agora sou velho. Então, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Irmãos, filho de homem salvo não vai virar mendigo. Amém? Amém? Não vai precisar. Vai viver do seu trabalho ou de qualquer outra coisa, mas não vai virar mendigo. Amém? Perfeito. E Deus promete que a gente vai ficar livre de problemas? Não. Mas vamos lá em Salmos 9, 9. Amém. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Então, Deus será o nosso refúgio, a nossa segurança quando estivermos em tempo de angústia. Então, irmãos, vamos passar, como eu disse, por momentos de angústia, tá? Sempre tem momentos de altos e baixos na nossa vida. A gente vive todo o espectro da vida. As coisas perfeitas, caminhando bem, de repente está tudo complicado, uma confusão danada, momentos de angústia, faz parte da nossa vida. A gente vai viver esse espectro da vida e durante todo o percurso, o Senhor será o nosso refúgio. Amém. E aqui está dizendo para o oprimido. Então a gente pode vir a ser oprimido por alguém, por um governo, por alguma coisa, mas o Senhor é o nosso refúgio. Salmos 27, verso 10 vai dizer: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então é perfeitamente possível que uma pessoa seja desamparada e abandonada pelos seus pais, mas se ele for salvo, o Senhor o recolherá e vai cuidar dele. Salmos 37, 23 e 24 vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Então, irmão, não tem promessa dizendo que a gente não vai cair, não vai passar por opressão, por angústia. Isso não existe. Não vai ser abandonado por aqueles que nos amam. O que tem é que Deus cuidará de nós nesses momentos. Amém. Deus, o Senhor, cuidará de nós nesses momentos, que é o mais importante. O importante não é você ter uma vida tranquila, é você ter uma vida com Deus. Isaías 46, verso 3 e 4, vai falar sobre ter a proteção de Deus também durante a nossa velhice. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levados desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei, e vos fiz, e vos levarei, e vos trarei, e vos livrarei. Então, Deus está prometendo aqui que nós, os nossos filhos, talvez nós todos não, porque alguns de nós fomos salvos já adultos, mas os nossos filhos que nascem no nosso seio aqui, eles são carregados por Deus desde o nascimento até os cabelos brancos. Amém. Até a velhice. Olha que bênção. Agora, no final eu falo isso aqui. No final eu faço a conclusão. Não vou fazer uma conclusão. Calma, estou acabando. Falta só mais 40 versículos aí. Irmãos, eu tentei diminuir, hein? Para você ver como tem promessa. Olha, eu não estou fazendo, como eu disse, né? É um tipo de pregação que eu não estou acostumado a fazer. Então, eu não estou fazendo jus à grandiosidade da mensagem. Eu sei disso. Eu gosto de brigar e tal. Mas hoje é a gente aprender quanta coisa boa Deus tem para nós, tá? Para a gente saber lidar nesse mundo aí. Bom, fome, eu já falei, né? Necessidade, já falei. Vou só ler alguns versículos aqui. Salmo 33, 18 e 19, diz assim:
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e os conservar vivos na fome. Então, crente não morre de fome. Crente não morre de fome. É uma promessa, tá, gente? O governo vai fechar todo mundo, vai acabar com a comida, vai taxar todo mundo. Crente não morre de fome. Algum interessante aqui, ó. Conhecimento e entendimento. Olha quanto isso aqui é importante, hein? Provérbios 28:5 vai dizer: os homens maus não entendem o juízo. Tá? Isso aqui é bom para a gente usar em discussão também. Porque você é mau, não entende nada. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem o quê? Tudo. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. 1 Coríntios 2, 14, 15 vai dizer: ora, o homem natural, esse aqui eu já usei, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 2 Timóteo 3, 16, 17 vai dizer: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redargir e corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmãos, então, a Bíblia deixa claro que nós, que entendem, nós que somos bons, no caso, deixa eu me corrigir aqui, nós que temos o temor do Senhor e procuramos agir conforme a Escritura, que é divinamente inspirada, somos salvos, nós somos espirituais e discernimos as coisas diante de nós. Deus nos permite... Zé Renato, ajuda ali. Solta ela, cara. Um tombinho. Senta lá, Sara, senta lá, Samuel. Vamos lá, tá tudo bem. Vou fazer igual o Paulo. Deixa quieto, no final a gente vê. Pois vamos lá. Então, promessa de Deus que seremos discernidores das coisas. Outra coisa, a Bíblia diz que nós não teremos inimigos. O que vocês acham? Não. Teremos. Mas em Provérbios 16, 7 vai dizer: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Amém? Não é uma beleza poder ter paz dos seus inimigos? Isaías 40, 29 e 31 vai dizer: dá força ao cansado, multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 31, 24 vai dizer: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então preste atenção. A última promessa que eu vou ler aqui hoje, tinha um monte, tá? Um monte de promessa aqui, porque Deus promete um monte de coisa. Promete dar refúgio ao cansado, lá, do capítulo... Senta, não é? Para com isso, não é? Senta, para com isso. Promete um monte de coisa que eu vou deixar, porque a gente já está se estendendo aqui, né? Bom, até os nossos esforços, até a nossa dedicação, depende ao Senhor. Então, Samuel que está estudando e outros que querem estudar: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, o homem de Deus que espera no Senhor e se esforça, o homem de Deus que espera no Senhor e se esforça, é fortalecido por Deus. Bom, existem centenas de outras promessas. Promessa de ter a presença de Deus conosco, promessa de ter intimidade com Deus, promessa aos mansos, promessa aos pacificadores, promessa para um monte de gente. Eu resumi, mas antes de encerrar, eu queria que os irmãos entendessem uma coisa: todas em 100% das promessas de Deus existe
algo em comum em todas elas. Quem percebeu? Todas foram prometidas de Deus para gente. Sim. Outra coisa em comum. Alguém percebeu alguma outra coisa? Todas as promessas que Deus nos deu são condicionadas. Sara. Todas as promessas de Deus são condicionadas. Condicionadas a quê? Ao nosso temor do Senhor. A nós termos o temor do Senhor, a nós nos dedicarmos em cumprir os seus estatutos, os seus mandamentos. E aí, todas essas promessas que foram lidas aqui, e mais outras centenas, que eu não li, por misericórdia dos irmãos, estarão de livre acesso para nós. O que a gente precisa aprender disso tudo aqui? Que você não precisa saber todas as promessas, mas você precisa se dedicar a cumprir os mandamentos, a ter alegria no Senhor e ter zelo, temor do Senhor, pela palavra de Deus. Amém? Vamos encerrar então, pode encerrar lá, por favor.